Olá, estamos mais uma vez com o nosso bate-papo aqui, que é o Arena Norte, sempre trazendo uma personalidade ligada ao esporte da Paraíba. E hoje a gente vai conversar com o professor Lauro Carvalho, professor de Educação Física, ele que também foi técnico de futebol, foi um dos grandes jogadores aqui da Paraíba, onde jogou em várias equipes do Brasil inteiro. Portanto, o nosso bate-papo hoje é com o professor Lauro Carvalho. Lauro, satisfação tê-lo aqui para a gente ter esse bate-papo aqui no Arena Norte. A satisfação é toda minha, Stefano. Será um prazer conversar com você e falar um pouco da minha história. Lauro, quantas equipes você jogou? Eu joguei em 10 equipes. Foram 10 equipes que você vestiu a camisa? 9 no Nordeste e 1 no Rio Grande do Sul. Além de Botafogo, Campinense, 13, quais foram as outras? Eu joguei no América, em Natal, no ABC. Sim. Em Fortaleza joguei no Ceará. Joguei no CSA. Joguei no Central de Pernambuco, no Vitória. Sim. E depois fui para o Rio Grande do Sul. Agora você começou sua carreira mesmo. Como foi o início da carreira? Eu sou de Campina Grande, comecei jogando no Campinense. Sei. Eu iniciei na base do Campinense e iniciei minha carreira profissional jogando uma taça cidade de Campina Grande. Sim. Que era todo final de ano tinha essa taça. Sei. E nesse jogo eu fiz um gol, né, um gol importante, que o Campinense foi campeão, e eu com um gol que eu marquei, e num dos melhores goleiros do Brasil, na minha opinião, em Hélio Show. Sim. Já no finalzinho do jogo, na apagada das luzes, o 13 ganhava de 1-0 com um gol de Fernando Baiano, e o zagueiro JB com o Levi começaram a gastar o tempo, né? 44, já ia terminar o jogo, e eu tive a percepção, na hora que JB tocou para Levi, eu tomei a bola foi para a bandeira do escanteio, assim naquela direção da bandeira. Sei. O pai de Marcelinho, o Pedrinho Cangula, era o centroavante do nosso time, pediu a bola na área, eu mandei a bola na área, ela pegou um efeito, pegou numa trave, pegou na outra e entrou. Sei. Foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira. Pena que a gente não tem essas imagens, que foi no ano de 85. Exatamente. Mas foi um golaço e daí por diante eu comecei minha carreira de jogador de futebol. Ô Lauro, depois do Campinense, você foi para onde? Aí eu fui emprestado para o América de Natal. Sim. Aí fui campeão, Potiguar. inclusive com a indicação de Hélio Show. Sim. Foi o Hélio Show que me indicou para o América. Aí fui campeão por Potiguar. No mesmo ano, o América me comprou o Campinense, que naquela época o jogador ele era de patrimônio do clube. Exatamente. Tinha O o passe preso. pertencia ao clube. Isso. Então, aí eu fui emprestado para o Ceará Sporting, para disputar o brasileiro da Série B. Aí disputei um brasileiro. Aí no ano de 89 voltei, porque o América tinha as pretensões do América, era ser tricampeão. Entendi. Aí em 89 joguei pelo América, fomos novamente campeões. E em 90 o Ceará me comprou. Sei. Aí fui definitivo para o Ceará. Aí disputei mais um brasileiro para o Ceará. Em 1991, Mauro Fernandes era o treinador do CSA. Aí me levou para o brasileiro. Sim. Eu fui para o brasileiro jogar pelo CSA. Aí joguei o 91 para o CSA. Em 92 eu vim para o 13. 92 você veio para o 13 com o técnico Nereu Pinheiro, não é isso? Isso, não. Aí em 92 Sim. eu joguei primeiro pelo ABC, que nesse Sim. ano o brasileiro foi primeiro do que o estadual. Sim, foi o primeiro semestre. Foi no primeiro semestre, exatamente. Aí eu joguei o brasileiro pelo ABC e depois vim jogar o paraibano pelo 13, que foi desse time do Nereu Pinheiro. Sim. Ô Lauro, nesse time do 13 tem um fato folclórico assim. Vocês, numa final, vocês estavam ganhando por 4-0, inclusive um gol seu de bicicleta, que foi para mim, que estava no jogo, foi um dos gols mais bonitos que eu vi numa final de campeonato paraibano, um gol de bicicleta que você fez, Van Berto fez 3. Aí vocês precisavam empatar numa prorrogação. E eis que vocês levaram um gol do Autosport, e o jogo foi 4-1, o Autosport fez um gol da prorrogação e vocês perderam o título. Quando vocês estavam ganhando por 4-0, imaginava-se perder esse título, Lauro, ou não? Stefano, um regulamento meio assim, eu costumo dizer que aquele ano ali o regulamento, né,
Foi as suspensões que os jogadores do 13 tiveram, Aham. porque se o 13 está com o time completo, teria ganho o segundo turno e seria campeão direto. Aí o que aconteceu naquele ano foi o seguinte, a federação suspendeu os jogadores do 13, né? Os melhores jogadores, a gente tinha um time muito bom. Sei. A prova é que na final, quando a gente jogou com o time completo, e ainda com a ausência de Borsato, que pegou, ele foi banido do Sim. campeonato, nós ganhamos de 4-0. Então, o primeiro jogo do melhor de 3, vocês perderam de 1-0, né, Lauro? Isso, no primeiro jogo perdemos de 1-0, com o gol do Isaías. No segundo jogo foi 0-0. E o terceiro jogo nós jogamos com o time completo. Certo. Com a ausência de Borsato, que ele foi banido. Né? Por causa de uma briga com Farias, se eu não me engano. A punição foi, exatamente. A punição foi muito severa, entendeu? Acho que aí foi onde o 13 foi prejudicado. Certo. Mas no jogo a gente provou que a nossa equipe era muito forte. E olha, você dava o luxo do Alto Sport ter um meio de campo com Betinho, Maurinho, exatamente. Farias, né? Um meio de campo, Deoclésio. É verdade. O time do Alto Sport era muito bom. Mas o Carlinhos nosso... Paraíba, um Salerno na zaga. Salerno, mas só que o nosso time dele não pegava na bola, não. Nosso time era muito bom. Mas, Lauro, o que fazer? A levar um gol numa prorrogação, vocês já comemorando praticamente um título, assim. A torcida gritando é campeão e vocês levam um gol. Exatamente. Naquele jogo, a torcida nos aplaudiu de pé. Mas, infelizmente, tomamos um gol que também foi um gol que uma pura sorte do jogador Cristiano. Ele chutou uma bola, bateu no ombro de Milton Lima, desviou do nosso goleiro. Então, a bola ia na mão do goleiro, uma bola fraca. E a bola entrou, quase não bateu na rede. Quer dizer, aí já foi aquilo ali, a gente já foi pro desespero, foi para cima, tentando um empate, que o empate dava exatamente. A vitória pra gente, né? Porque a gente era campeão pelo empate na prorrogação. Certo. Então, nosso time tentou, mas não tinha mais tempo. Também já tinha um cansaço que a gente já tinha jogado 90 minutos. Exatamente. Né? Mas foi assim. Ô, Lauro, aí depois de 92, veio o ano de 93. Aí foi aí que começou a sua história aqui com João Pessoa, mais precisamente com o Botafogo, foi isso, Lauro? Isso, em 93, Guerrinha, que era um dirigente do Alto Sport. José Gino Guerra. Isso, me mandou para o Santa Cruz do Recife. Certo. Eu fui para o Santa Cruz. No esporte já estava Borsato, Dário, Anderson e Lelo. Certo. Esses jogadores já estavam no esporte. E eu fui para o Santa Cruz. Sim. E passei lá, fiz a pré-temporada. Só que o treinador, e agora não me vem na memória, era um que foi treinador do Fluminense, inclusive trouxe o Washington centroavante. Ele não me conhecia. Sim. Então o treinador estava querendo trazer um meia-esquerda do Fluminense. O Botafogo estava sabendo que eu ainda não tinha assinado, ligaram para mim. Na época o presidente era Fernando Mendes. Sim. Ligou para mim e perguntou se eu tinha assinado com Santa Cruz. Eu falei que não. Ele disse, não assine não, venha para cá. Sim. Fernando Mendes, que foi vice-presidente da federação também. Isso. Né? Então eu vim para o Botafogo e graças a Deus, aqui no Botafogo, foi o time que eu mais joguei na minha carreira. Entendi. Entendeu? Você foi em 93, né? Foi aquele... Vocês foram vice-campeões, 93, né? 94. Agora, Lauro, eu acho que aquele campeonato de 93, que foi decidido no quadrangular, Alto Sport, 13, Campinense e Botafogo. Decidido pelo, realmente, as 4 melhores. E as 4 eram equipes, cada uma com um peso gigantesco, não era, Lauro? Exatamente. Impressionante, não era? Exatamente. O time do Botafogo era muito bom. Você vê, o Botafogo era Mauro Fernandes, o Campinense Zé Lima, o 13 era Andy Montenegro e o Alto Sport é Osiris Paiva. Então, realmente mostra o peso desse campeonato de 93, Esse né? de 93, o Botafogo ganhou o primeiro turno. Exatamente. Era seu Zé Lima, o treinador. O Botafogo foi campeão do primeiro turno e não sei qual motivo tiraram o Zé Lima. E quando tiraram o professor Zé Lima foi para o Campinense, ganhou o segundo turno e foi campeão. Agora, no quadrangular final, o Alto Sport nos atrapalhou. Sim. Porque 13 Campinense, a gente foi, assim, não tirou ponto da gente. Entendeu? O Campinense foi campeão, venceu o 13 e a gente aqui empatou com o Alto Sport. Foi, exatamente. Foi isso aí que nos tirou o título. Aí, Lauro, 94... aquele time que veio o ator da Globo, Nuno Léo Maia, né? Você fez parte, você era daquele time também, né, Lauro? Isso. Aí daí em diante você ficou dedicado justamente aqui ao Botafogo, né?
adaptado em João Pessoa, né? Bem recebido, bem acolhido, né, Lauro? Isso, aqui no Botafogo, assim, eu fui muito bem acolhido. Entendeu? E desde que cheguei para jogar no Botafogo, a minha sogra mora aqui há muitos anos e meus filhos todos nasceram aqui. Tanto a minha filha como meu filho nasceram aqui. Quer dizer, eu vim para João Pessoa, joguei no Botafogo em 93, joguei em 94 no Léo Maia. Inclusive, ele tinha um cara, uma vez me perguntaram, ele era um bom treinador? Já fui questionado várias vezes. Mas era? Ele era assim, porque ele era um ator. Sim. Um ator, ele sabe... Mas ele entendia, Lauro? Entendia que ele jogou, ele foi um jogador. Eu acho que todo torcedor ele conhece de futebol. Sei. Todo mundo conhece de futebol um pouco. Entendi. Agora, só que ele tinha como auxiliar Severo. Sei. E o professor Severo, um conhecimento profundo no futebol. O Josenildo Severo. Isso. Então, o Severo foi quem ajudava ele na parte, entendeu? De organização. E o nosso time era muito bom. Time caseiro. Né? Agora, vocês ainda, assim, o sucesso não foi maior porque vocês podiam empatar com o Atlético de Cajazeiras aqui e o Atlético de Cajazeiras foi e venceu o primeiro turno aqui. Gente, João Pessoa, não foi, Lauro? Exatamente. Aí isso já culminou a saída do técnico, tal, aquela coisa, né? Exatamente. E o Souza, que estava começando ali, o Souza foi se aproveitando, por fora caladinho, e conseguiu ser campeão, né? Pela primeira vez, né? Foi outro título, assim, que na minha concepção, na minha visão de como eu enxergo futebol, o título era do Botafogo. Sim, exatamente. Entendeu? Porque se o Botafogo ganha o primeiro turno, e estaria fortalecido e favoritismo para os demais jogos, né? Porque nosso time era muito bom. Sei. Apesar de ser um time jovem, de jogadores caseiros, nesse mesmo ano nós fomos para a Copa Nordeste. Sim. E a primeira Copa Nordeste em Maceió. E quando chegamos lá, nós saímos aqui desacreditados, vai disputar uma Copa Nordeste só com esses meninos, né? Alguns a própria imprensa ela teve uma cobrança porque tinha que contratar, mas não só que naquela época, uma época difícil, não se tinha dinheiro, a gente foi com um time caseiro. Chegando lá, nossa equipe foi a sensação da competição. Entendi. Ganhamos uma chave que tinha o Bahia, CSA e o Náutico. Sei. Né? Nós classificamos em primeiro, né? E assim, despertou interesse nos empresários, inclusive Esquerdinha. Sim. Foi uma das melhores competições que ele fez. E dali por diante saiu o Maurício, Missinho, Esquerdinha, Verdade. Betão. Né? Nosso time era muito bom. Verdade. E naquela época, né, só com a prata da casa. Né? Fizeram bonito, né? Fizemos bonito. E assim, uma época que não existia recurso de governo, de prefeitura, não era, Lauro? Era difícil, não tinha nada. Era muito difícil. Ô, Lauro, você parou de jogar futebol. Aí você ficou conhecido como treinador. A primeira experiência que você teve como técnico de futebol profissional, quando foi? Foi no Botafogo. Foi no próprio Botafogo? Foi. Sim. Eu quebrei o braço. Sim. E passei 2 meses. Foi no ano de 94. Sei. Eu, antes de chegar os treinadores, né? Primeiro caiu. Eu vou só encerrar. Vê? Vai continuar. Então, eu assumi o time na saída de Carlos Moraes, Carlão. Sim, Carlão Moraes. Carlão saiu, teve uns problemas com o clube e os jogadores se reuniram e disseram: Lauro, fica você. Eu estava com o braço quebrado. Entendi. Tinha quebrado num jogo contra o Nacional de Patos e iniciei minha carreira. Então, eu fiquei, eu acho que 9 a 10 jogos e eu não fiz nada a não ser colocar um jogador para jogar na minha posição. No caso, o Walter Senharol. Entendi. Eu só fiz isso e o time da gente manteve, né, o mesmo padrão de jogo e conseguimos ainda ganhar o turno. Verdade. Na época com a Socremo lá de Monteiro. De Monteiro. Entendi. Tá aí. Estamos conversando com Lauro Carvalho, atleta profissional em 10 equipes do Brasil, técnico de futebol e atualmente professor na área de educação física aqui de João Pessoa. A gente vai para um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.
A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Porque a pessoa que sofre de obesidade é muito discriminada, mas a pessoa não sabe que é uma doença. Ser vista como uma obesa, isso me doía muito. Virei minha chave, graças a Deus. Foi um sucesso minha cirurgia. Hoje eu consigo ir para uma academia, amarrar um tênis, fazer tudo. Hoje eu sou uma nova mulher. Só elogios ao Hospital Santa Isabel. Esse projeto não pode morrer. Ele muda não só a vida de alguém, mas de muitas vidas. Programa de Cirurgias Bariátricas. É a saúde de João Pessoa cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Voltamos aqui ao nosso Arena o Norte, conversando hoje com o professor Lauro Carvalho. Ele ficou conhecido na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, por ter justamente defendido as cores de várias equipes como atleta profissional e também como técnico de categoria de base e também técnico profissional. Lauro, a gente estava conversando a sua experiência como treinador. Então, em 94, você assumiu de forma interina. Machucou, foi ser técnico do Botafogo. E, efetivamente, como treinador, foi quando isso? Aí eu conheci e hoje Deus o tenha em um bom lugar, o senhor Haroldo Navarro. Sim. Que me chamou para comandar o Nacional de Cabedelo. Sei, lembro. Eu fui para o Nacional, do Nacional ele me levou para o Auto Esporte. Entendi. Quer dizer que antes do Auto Esporte você teve aquela experiência do Nacional de Cabedelo. Nacional, não é. Entendi. Lembro demais. O senhor Haroldo Navarro me levou, né, e era um grande amigo que eu tinha no futebol. Me levou para o Auto Esporte. No Auto Esporte a gente fez um grande trabalho. Sim, no caso aquela... E fomos tricampeões. Que você disse na categoria de base, do Sub-20. Isso. Então você conseguiu despertar e descobrir vários talentos no Auto Esporte, não é isso? Exatamente. Vamos lembrando alguns que você revelou? Naquele ano nós ganhamos do Botafogo, né? Fomos campeões e revelamos na época Robertinho, Dé, Zé Wilke, Eduardo Goleiro, Maurílio Goleiro, Hadson Zagueiro, Neto Zagueiro, Emerson e Elvis. Rapaz, tantos revelados, né, Lauro? Edson Ratinho. Como é? Sandro, lateral direito. Sandro, um grande que lateral. Safra, né, Lauro? Você tem a condição de... Todos com 3 anos, ainda assim, para... Lauro, você, à época, você e os clubes de João Pessoa, conseguia montar um clube, montar um time para disputar um campeonato com jogadores de João Pessoa. Por que hoje não é mais possível isso? Tem que vir jogador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Bahia. Por que você hoje, eu quero montar um time de João Pessoa, não consegue mais?
monta, sabe, Stefano? Agora só que isso requer trabalho. Sim. Entendeu? Eu acredito muito no trabalho. E a condição, eu fiz só continuando, a gente fez esse grande trabalho no Sim, Autosport isso aí, de revelar os talentos, de ser campeão de júniores. e Zezinho Botafogo me vendo o trabalho me levou para o Botafogo. Mas você antes teve uma passagem no futebol profissional também como técnico do Miramar, não foi? Foi rápido. Foi rápido, não foi? Foi. Com a saída de Neto Maradona, aí você assumiu Isso, lá, não foi? Teve, mas eu não lembro. 2003, eu acho, mais ou menos. Foi. Mas aí, em 2005, Sim. a gente ganhou Depois 2002. que você foi tri pelo Autosport, Ganhamos 2002, 2003, 2004. aí você foi pro Botafogo, 2005. Aí foi quando o Zezinho me convidou Uhum. e me levou para o Botafogo. Aí fizemos um grande trabalho só com jogadores de João Pessoa, Da para chegar região. na sua. Sim, Só com jogadores daqui. Peguei os que se destacaram no Autosport, sei. entendeu? Uhum. O Edson Ratinho tinha ido para o América de Caporã. A gente foi buscar o Ratinho, trouxe o Fernandes. Quer dizer, Sim. montamos uma equipe que Competitivo, né? competitiva. Que antes de ir para a Copa São Paulo, os nossos jogos, nós fazíamos os nossos jogos de preparação, nós só jogávamos contra time profissional. Verdade. Ô, Lauro, agora você foi contratado também, efetivado, para ser o técnico do Botafogo profissional em 2006. E, salvo engano, a diretoria à época foi e trouxe outro técnico e você chegou a ser escanteado porque não queriam a filosofia de trazer muito jogador da base. Não teve isso, não foi, Lauro? Em 2006? Foi, naquele ano nós subimos para o time profissional, Sim. 7 jogadores, 7 a Entendi. 8 jogadores subiram com o goleiro, com o Newton. Entendi. Subimos 8 goleiros, 8 jogadores. Então, o que aconteceu ali era que a ideia era iniciar o campeonato com os jogadores Sim. prata da casa, né? Entendi. Os garotos que se destacaram. E quando a gente estava em São Paulo, a gente ficou sabendo que estavam chegando jogadores. Você na Taça São Paulo, aí estava chegando contratações sem o Isso. aval da comissão sem técnica. conversar, né? Não teve esse. Então, isso aí não me chateou. Eles aí eu mesmo entreguei o cargo, entendeu? Eu achei que já estavam. Aí contrataram o Sérgio Alves Sérgio Alves, exatamente. e por aí vai, jogadores E foram tarimbados. jogadores, Que Apesar que teve jogadores que eu trouxe. Sim, eu trouxe entendi. Gaibu, Ah, sim, eu sim. trouxe Harold, Sim, o que foi do Campinense. Entendi. Nós trouxemos. Marcos Vinícius, não foi? O lateral esquerdo, que foi do 13, né? Mas esse estava comigo em São Paulo. Ah, sim, tava já. Aí veio o entendi. goleiro Gilberto. Sim, Esse ano a gente fez um time muito bom. O time decidiu com o 13 em Campina Grande. Foi aquela Verdade. decisão que perdeu aqui de 2 e lá foi 2-1. Então, aqui nós ganhamos 2-1. e lá perdeu de 3-2. Não, parece que não foi 2-1 também. Não, aqui foi 2-1. 2-1 com aquele pênalti no final, questionado de Foi, Edson isso. Ratinho, que Maurício fez o Isso. gol. E lá Foi 2-1. foi 2-1 também, Foi exatamente. 2-1. O 13 jogava 2 resultados iguais. Isso, exatamente, Laura. Né? É verdade. Mas aí, inclusive lá, esse campeonato é um campeonato também que era para ser do Botafogo. Sim, Eu vou dizer por quê. Nessa decisão, o treinador que chegou em primeiro lugar foi Freitas. sim. Freitas Nascimento. E Freitas, no jogo daqui, jogou com o Rogério. Sei. Rogério Rogério Zagueiro, Zagueiro. o de Itaporanga, né? De Itaporanga, Sim. isso. E quando foi em Campina Grande, ele entrou com o Senegal. Sim. Que faleceu, inclusive, um dia desse. Faleceu recentemente, não foi? Sim. Então, ele entrou com o Senegal. Ele justificou que o Rogério era muito novo Uhum. e ia entrar com um jogador mais experiente. Aí é uma frase, eu acho que é de Muricy, né? A bola pune. É. A bola pune, porque o Senegal cabeceou uma bola para frente da área, o lateral Foi. esquerdo do 13V foi o gol do Fantástico. Foi Márcio Cardoso, foi. Foi o gol do Fantástico, acertou um chute lá na gaveta. É verdade. Lembra que pegou uma bola Lembro paulistana, demais. assim, um gol bonito? Foi, verdade. Foi o gol da rodada. Que o Botafogo tinha até um grande atacante, que era o Adriano, né? Isso, o time, inclusive no finalzinho no finalzinho da decisão, assim, do jogo, né? Sim, Adriano pegou uma bola na marca do pênalti. Se Foi. ele faz 2-2, é verdade. O título seria do seria Botafogo. É verdade. Mas esse título, eles culpam o Ratinho, Sim, né? por ter Porque- feito o pênalti aqui. né?
Mas que se Eu- bem que foi uma arbitragem Porque- questionada, né? porque, Também. também, mas que o pau quebra do lado mais fraco, Sim, entendi. não é verdade? É verdade, Lauro. Lauro, depois, assim, vários anos, você foi para os bancos da faculdade estudar, não foi? O curso de Educação Física. Exatamente. Tá. Quando eu parei de jogar futebol, eu fui estudar, fui buscar Sei. o conhecimento para dar sequência na minha vida profissional. Sei. E até se um dia fosse questionado, eu ter Uhum. argumento, não fazer nada de forma aleatória, então eu fui estudar. Sei. Aí comecei a educação física no Unip, estudei 5 períodos, aí tive que trancar, porque Sei. era tarde, e à tarde. E você tinha que também tem as tinha que suas trabalhar, atribuições, né? isso. Não, e você era como a época que era técnico, né? Do Autosport, da divisão. Autosport, estudando para poder terminar meu curso, ainda estudei lá, fiz 4 períodos, Sei, aí no 5º período tranquei entendi. e depois concluí meu curso. Graças Sei. a Deus terminei. E Aí sou hoje você está professor como professor da Vila Olímpica, né, na Lauro? Vila Olímpica e fiquei muito feliz quando cheguei lá, encontrei o professor Magno, para mim é o pioneiro, um dos melhores, e gostei quando vi, né? Muito didático, professor que está lá ensinando os alunos, Entendi. né? É um professor que ele não exclui, entendeu? Pelo contrário, ele tem inclusão, o pessoal, ele tem um maior cuidado com a criança, é um verdadeiro É pai. verdade. Então, eu fiquei muito feliz em ver o trabalho, né? E saber que a linha de raciocínio é igual à minha. Verdade. Ô, Lauro, e você também desempenha a função de personal trainer? Assim, se quem precisar do Lauro para um trabalho específico, que tem uma criança para poder melhorar a parte técnica, a parte de força, você também desenvolve essa função de forma particular, assim também? Exato, Stefano. A gente está com essa ideia de trabalhar Sim. também o jogador, aquele atleta que de final de semana, Sei. né? A gente Entendi. bate uma peladinha, quer melhorar seu desempenho, a gente vai trabalhar esse pessoal, inclusive eu e Gerson. Sim. Gerson que jogou no Botafogo também tem Gesso, que foi do campeão em 88 do Botafogo? Isso. Não Gesso, que hoje está na federação, que era lateral Não, esquerdo. não, Outro, é né? o Gerson que foi campeão pelo Corinthians em 90. Sim, sim, campeão lembro. brasileiro. Então a gente está com essa ideia, a gente vai começar a fazer esse trabalho. Entendi. E o pessoal que tiver interesse, nos procurar. A escolinha Só Talentos ainda existe, Laura? A Só Talentos a gente parou na época da pandemia, Sim, entendi. entendeu? E como eu estava no Botafogo, Sim, numa na categoria. base, eu estava na base, na época na Verdade. base do Botafogo. Aí eu parei a escolinha e a gente não retornou depois da pandemia. Lauro, você acha que deveria voltar a ter, por exemplo, ser obrigatório, por exemplo, o time que está no Campeonato Paraibano da primeira divisão ter a obrigação de ter, por exemplo, pelo menos um sub-17 ou um sub-20 também disputando o campeonato? Isso ajudaria a revelar novos jogadores? Um clube como o Botafogo, a gente fica triste porque Botafogo e os outros também, né? É. Do sertão até a capital, É. sim. tem que ter. O Botafogo é uma equipe que abrilhanta um campeonato. Sei. A importância do Botafogo na competição, inclusive, teve um ano que Zezinho colocou a equipe na Copa Rural. Sim, lembro. E 2005. disputamos uma competição jogando pelas cidades aqui do interior. Quer dizer, e onde o Botafogo ia era casa cheia. É porque realmente passou um tempo onde o Botafogo praticamente não jogava o segundo semestre, né? Porque não estava em competições nacionais. Aí um desses anos o Zezinho teve a iniciativa de inscrever o Botafogo justamente numa competição como a Copa Rural para poder movimentar o seu elenco, né? E né para Lauro? você ver a grandeza do Botafogo no nosso estádio, porque nas cidades que a gente ia, Stefano, era casa cheia. Sei. O pessoal, todo mundo querendo ver o Botafogo, mesmo sendo um sub-20, mas a gente era uma atração para a cidade. Entendi. Lauro, voltando assim, pro futebol profissional, qual foram os melhores treinadores que você passou como atleta? Rapaz, eu tive grandes treinadores, né? Tive alguns com características diferentes, né? Sim. Eu tive muitos treinadores intelectuais, eu tive aqueles treinadores que era motivador, Sim. entendeu? Para mim foi o Fernando Teixeira. Fernando Teixeira, lá de Natal, né? O Zé Lima, para Zé mim Lima. isso aí foi o seu Sei. Zé, em Campina Grande. Eu tive Mauro Fernandes,
Sei. aqui no futebol, né? Aí tive Valmir Louruz, Sim. Lula Pereira, Lula Pereira. Dimas Figueira. Sim. Esses foram meus treinadores, né? Nereu Pinheiro. na época. Nereu, o professor Também. Nereu tá entre os melhores também. Muito Sei. bom treinador. Ô, Lauro, naquela época, o físico era menos do que a parte técnica, era? Nos treinamentos, assim, ou não tinha isso, não? Não, se trabalhava. Eu acho que o futebol hoje ele está mais veloz, Sei. é mais força e velocidade. Entendi. Está muito rápido o futebol. Naquela época a gente trabalhava a parte física, entendeu? Eu mesmo era um jogador que eu sabia que eu precisava me condicionar para jogar. Eu Sim. treinava muito, né? E o próprio Nereu também trabalhava muito. Entendi. O Nereu fazia um trabalho que era 40 escanteios de um lado e 40 escanteios do outro. Se trabalhava isso com contra-ataque. A bola para lá Entendi. era ofensivo e defensivo. Ele fazia esse trabalho, Nereu. Isso de manhã, na parte da manhã, à tarde era de novo trabalho. A gente treinava muito. Ô, Lauro, mas hoje o atleta precisa ter ter mais força. A gente via naquela época, assim, atletas eram mais franzinos, digamos assim. E hoje o atleta profissional ele é mais trucado, musculoso, sempre tem treino de academia, não é, Lauro? Assim, o futebol evoluiu nesse sentido. Entendeu? Sim. Hoje se tem, para cada função, 2 profissionais. São 2 preparadores físicos, 2 fisiologistas, Sim. tem nutricionista. Analista de desempenho, né? E essa função hoje que do analista de desempenho, né? Hoje os grandes clubes eles têm um serviço que detecta que o jogador está predisposto a ter uma lesão. Entendi. Quer dizer, coisas que no futebol, por isso que hoje você diz, não, vai poupar. Entendi. Muitos treinadores perdendo o jogo porque estão poupando jogadores. É verdade. Né? Eles preferem perder, né? Porque ele vai perder de todo jeito. É verdade, Lauro. Porque se ele tirar o trabalho dele, porque o trabalho de futebol, tinha um presidente que dizia que o treinador chegou para ele e disse, não, o que é que está faltando no time? Ele falou entrosamento. Ele disse, onde é que tem esse jogador? Sim, pois Que para entrosar você tem que deixar junto, não entrosa sem jogar. Então você vai... verdade. Né? Ô, Lauro, qual o recado você daria assim, para esses jovens que estão nesse sonho de ser jogador profissional, de ascender categorias de base da parte principal das equipes? O que é que precisa? Qual o recado, pela experiência que você tem, Lauro, no futebol profissional, como técnico de base, como descobridor de talentos? Qual o conselho que você daria para esses jovens? Assim, primeiramente, que eles estudem, né? Não desistir dos estudos, porque o futebol ele tem que conciliar o estudo com o esporte. E se dedicar. Futebol não tem segredo, tem que treinar, né? E tem uns fatores, saber jogar é fundamental, mas tem 3 fatores que eu costumo dizer, né? O talento, né? A disciplina, se dedicar, e o mais importante, a humildade. Essa aí é o mais importante. Muitos craques ficaram pelo caminho porque não tiveram humildade. Verdade, Lauro. Então, eu queria aqui parabenizar, porque eu conheço a sua conduta, acompanho desde a época de torcedor de arquibancada, como passei a fazer parte do profissional de imprensa, sempre acompanhei você, tanto nas equipes aqui, principalmente da Grande João Pessoa, e a gente sabe da conduta que você tinha, principalmente na época dos dirigentes como Haroldo Navarro, Severino Paiva, o quanto você era querido. Haroldo Navarro ganhou uma eleição, a primeira coisa que seu Paiva disse foi, Haroldo, vá buscar Lauro para ser técnico. Isso foi de uma grandeza tremenda, não foi, Lauro? Você falou agora num dirigente que assim, até me emociona de falar, porque Imagino, Lauro. a gratidão que eu tenho por eles, né? Porque seu Paiva só queria o bem do clube. Uhum. Era um dirigente que chegava, Lauro, o que é que está precisando para a gente botar esse time no G4? E existia uma ciumeira, aquelas coisas lá que tem dentro dos clubes, né? Que não leva a nada, que não deixa o time crescer. Então eu sou muito grato ao seu Haroldo e ao seu Paiva. Seu pai vinha dirigente, infelizmente, né? Lauro, aquele tipo de dirigente que não vibra com um gol do seu time, né, Lauro? A forma de fazer dirigente... É porque sofre por dentro, né, Lauro? Eu acho, né? Eu acho bonito, eu gosto do dirigente porque antigamente aquele dirigente que é torcedor. Exatamente. Né?
Seu pai era um torcedor. Ele era aquele que... Mas ia pro campo com calça de linho, com camisa de botão, né? Eu lembro uma vez que a gente reunido no Auto Sport, teve uma reunião e não iam colocar o Auto Sport no campeonato. Sei. Com todo respeito ao que ele falou, ele disse, seu pai disse, o Auto Sport, aí disse que a dívida era X. Sim. Ele disse, Haroldo, faça o cheque. Poxa. Faça o cheque, o Auto Sport vai disputar o Campeonato Paraibano. Interessante Porque demais. Vocês assistem jogo do adversário, eu não. Só assisto do Auto Sport. É verdade. Falou isso. Bom demais. Entendeu? Lauro, queria agradecer por você ter cedido um pouco do seu tempo para estar aqui participando e escrevendo o seu nome na história de forma eterna, pelas redes sociais. Então, eu que agradeço, em nome aqui do Diego Amaranto, presidente aqui do Sistema O Norte, porque esse espaço vai ficar justamente exato. Já esteve aqui o Ayrton, o grande lateral direito Ayrton, e hoje é a sua vez de contar a sua história. Eu queria agradecer, viu, Lauro? Eu que agradeço, Stephen, você que eu sou um fã seu. Que é isso? Porque você, além de ser muito inteligente, é um conhecedor do nosso futebol. Tá de parabéns, e agradeço, né, essa oportunidade que você está dando. Né, alguns jogadores que às vezes se encontram no anonimato, o torcedor não sabe por onde anda. Que não é seu caso estar no anonimato, porque você ainda está em evidência por ser um grande profissional agora na área da educação física. E eu sei que você... Mas a gente tocou em tanto nome de jogadores aqui. É verdade. Né, que às vezes o treinador jogou no 13, jogou no Campinense, jogou... Quer dizer, a gente falou em grandes jogadores, né, falou da história do futebol paraibano. Verdade. O Lauro falou de grandes nomes. O grande trunfo de Lauro, que eu digo que foi em 93 no Botafogo, um time que tinha Dedei, Bidinha, Maurício, Lauro, que mais, Lauro? Bidinha, Maurício, Washington Lobo, Washington Luiz, Gesso, Aldo, zagueiro, Sérgio, goleiro, Cláudio, goleiro, Valfran começando ali, né? Lateral direito. Jorginho, Baiano, lateral direito. Exatamente. Betão, né? Betão. Começando. É verdade. Tinha muita gente boa, cara. É verdade. E eu também mandar um abraço aqui para o Raimundo Nóbrega, porque ele ali era... O Raimundo Nóbrega não tem isso de A, B, C, D. Ele é Botafogo, né, Lauro? Não tem isso, né? Eu costumo dizer, seu pai vinha do Botafogo. É verdade. Ou então o próprio... um Haroldo Navarro do Botafogo, né? Haroldo Navarro do Botafogo. Pode dizer assim. Faz por amor ao clube. É verdade. Né? Verdade, Lauro. Isso aqui a gente admira esse tipo de dirigente. Um Heriberto Navarro, um Raimundo Nóbrega, um Zezinho do Botafogo. Lá no Auto Sport foi quem? Foi Haroldo Navarro, foi Severino Paiva. No 13, a gente lembra de Chico Chaves, Petrone Gadelha. No Campinense, um Zé Orino. Não é verdade, Lauro? Carlos Mota. Eu vejo o Raimundo lá no conselho, né? Sim. Mas eu gostava de Raimundo como diretor de futebol. Sim. Muito bom. Né, Lauro? Era. Porque, assim, é aquele dirigente que quer ver o time vencer. É o dirigente que gosta e ama o clube, né, Lauro? E quer ver... Se você fizer bem ao clube, você está fazendo verdade. Bem, entendeu? Tá certo, Lauro. Um abraço, viu, Lauro? Outro abraço a você. Conversamos hoje com Lauro Carvalho, ex-jogador, técnico e hoje professor de educação física. Depois da sua carreira no futebol, estudou, se formou em educação física e hoje está aí justamente levando a sua vida. Mas sempre quem é do futebol nunca consegue se afastar do futebol. Este é o Lauro Carvalho. Então hoje a gente se despede do nosso Arena o Norte de hoje conversando com o professor Lauro Carvalho. Um grande abraço, até a próxima, pessoal.